Questão 1. Qual foi o contexto histórico que impulsionou a criação da Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã? A Constituição Federal de 1988 foi elaborada em um cenário pós-ditadura militar, buscando restaurar os direitos individuais após mais de 2 décadas de regime autoritário. Esse marco histórico representa o processo de redemocratização do Brasil, no qual a sociedade aspirava por uma ordem jurídica que refletisse valores democráticos e garantisse a participação popular. Questão 2. Por que a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã? A expressão Constituição Cidadã destaca o caráter progressista e inclusivo do texto constitucional de 1988. Essa denominação reflete a ampla participação da sociedade na sua elaboração, bem como o enfoque na proteção dos direitos individuais e coletivos. A Constituição de 1988 consolidou avanços significativos em diversas áreas, promovendo uma visão mais inclusiva e democrática. Questão 3. Quais cargos passaram a ser preenchidos por eleições diretas após a Constituição de 1988? Com a promulgação da Constituição de 1988, foram estabelecidas eleições diretas para cargos fundamentais, incluindo a Presidência da República, governadores e prefeitos. Essa mudança representou uma transição democrática, rompendo com o modelo anterior de escolha indireta do chefe do Executivo. Questão 4. Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, STF, na Constituição de 1988? O STF desempenha um papel importante na Constituição de 1988 como guardião da Carta Magna. Sua principal função é zelar pela interpretação e aplicação da Constituição, assegurando a constitucionalidade das leis e protegendo os direitos fundamentais dos cidadãos. O STF serve como a última instância em casos de questões constitucionais, garantindo a manutenção do Estado de Direito. Questão 5. O que caracteriza a divisão de poderes na República Federativa do Brasil? A divisão de poderes no Brasil refere-se à separação funcional entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa divisão busca evitar concentração excessiva de poder, garantindo a independência e autonomia de cada poder. Essa estrutura visa assegurar a proteção dos direitos individuais e o equilíbrio no exercício do poder estatal. Questão 6. Quem representa o poder executivo no Brasil? O poder executivo no Brasil é representado pelo Presidente da República, governadores nos estados e prefeitos nos municípios. Essas autoridades têm a responsabilidade de implementar as leis, administrar o governo e conduzir as políticas públicas em seus respectivos níveis de governo. Questão 7. Qual é a função principal do Poder Legislativo? O Poder Legislativo tem como função primordial a criação e aprovação de leis. Composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, o Legislativo representa a voz do povo na elaboração das normas que regem a sociedade, garantindo a representatividade parlamentar e a diversidade de perspectivas. Questão 8. Qual o papel do Supremo Tribunal Federal, STF, na resolução de questões constitucionais? O STF exerce um papel central na resolução de questões constitucionais. Como a mais alta corte do país, o STF é responsável por interpretar a Constituição Federal, garantindo sua aplicação e assegurando a harmonia entre os poderes. O tribunal atua como guardião da Constituição, contribuindo para a estabilidade e coerência do ordenamento jurídico. Questão 9. O que significa o termo presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão refere-se à formação de alianças políticas entre diferentes partidos para garantir a governabilidade. No contexto brasileiro, é comum ver presidentes buscando apoio de múltiplos partidos, formando coalizões no Congresso Nacional. Essa prática visa viabilizar a aprovação de projetos e reformas, dada a diversidade partidária existente. Questão 10. Como o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, contribui para a promoção dos direitos humanos?
O PNDH3 estabelece diretrizes para a atuação do Estado na promoção dos direitos humanos no Brasil. Suas contribuições incluem o incentivo à participação social, a criação de políticas públicas específicas e o fortalecimento dos mecanismos de proteção desses direitos, visando construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Questão 11. Quais são os objetivos do PNDH3 em relação à igualdade racial e de gênero? O PNDH3 tem como objetivos promover a igualdade racial e de gênero no Brasil. Isso envolve a implementação de políticas que combatam a discriminação, garantam oportunidades equitativas e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e plural. Questão 12. Por que a participação social é enfatizada no PNDH3? A ênfase na participação social no PNDH3 decorre da compreensão de que a construção de políticas efetivas para a promoção dos direitos humanos requer a colaboração e o envolvimento ativo da sociedade civil. A participação social contribui para a diversidade de perspectivas e fortalece o compromisso coletivo na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva. Questão 13. Quais são os desafios enfrentados na implementação do PNDH3? A implementação do PNDH3 enfrenta desafios como a necessidade de alocar recursos financeiros suficientes, resistências políticas e a complexidade de articular ações coordenadas entre diferentes setores do governo. Superar esses desafios é importante para garantir o pleno alcance dos objetivos do programa. Questão 14. Como o PNDH3 contribui para o fortalecimento de mecanismos de proteção dos direitos humanos? O PNDH3 contribui para o fortalecimento de mecanismos de proteção dos direitos humanos ao estabelecer diretrizes claras para a atuação do Estado nessa área. Isso inclui o aprimoramento de políticas públicas, a criação de instrumentos legais e o fortalecimento de órgãos e instituições dedicados à defesa dos direitos humanos. Questão 15. Como as políticas afirmativas contribuem para o combate às desigualdades raciais? As políticas afirmativas contribuem para o combate às desigualdades raciais ao adotarem medidas que visam corrigir históricas injustiças e promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Isso inclui a implementação de ações afirmativas em áreas como educação, emprego e representatividade, buscando garantir igualdade de oportunidades e superar as disparidades raciais. Questão 16. Quais são as medidas estruturais necessárias para enfrentar as desigualdades de renda no Brasil? Medidas estruturais necessárias para enfrentar as desigualdades de renda no Brasil incluem a implementação de políticas fiscais progressivas, programas de transferência de renda que atinjam os mais vulneráveis, além de investimentos robustos em educação e formação profissional. Essas medidas visam não apenas aliviar as disparidades econômicas, mas também promover uma distribuição mais equitativa dos recursos e oportunidades. Questão 17. Como as políticas de desenvolvimento regional podem contribuir para a mitigação das desigualdades regionais no Brasil? As políticas de desenvolvimento regional podem contribuir para a mitigação das desigualdades regionais no Brasil ao direcionar investimentos para regiões menos desenvolvidas. Isso inclui a melhoria da infraestrutura, o estímulo à criação de empregos locais e o fortalecimento de setores estratégicos, reduzindo as disparidades econômicas entre as diferentes partes do país. Questão 18. O que caracteriza a abordagem multidimensional no combate às desigualdades no Brasil? A abordagem multidimensional no combate às desigualdades no Brasil considera diversos aspectos, como desigualdades de renda, regional, racial, etária e de gênero. Essa abordagem busca implementar políticas públicas abrangentes que atendam a todas essas dimensões, reconhecendo a complexidade e a interconexão dos fatores que contribuem para as disparidades sociais. Questão 19. Por que a preservação do meio ambiente é essencial para a qualidade de vida das comunidades? A preservação do meio ambiente é essencial para a qualidade de vida das comunidades,
pois garante a sustentabilidade dos recursos naturais, a saúde dos ecossistemas e a oferta de serviços ecossistêmicos essenciais para a vida humana. A degradação ambiental pode impactar diretamente a saúde, a segurança alimentar, o abastecimento de água e outros aspectos fundamentais para o bem-estar das comunidades. Questão 20. Como o Brasil, como signatário do Acordo de Paris, contribui para o enfrentamento da mudança climática? O Brasil, como signatário do Acordo de Paris, compromete-se a metas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Isso inclui ações como o investimento em energias limpas, a preservação de florestas, o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis e a promoção de políticas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Essas medidas visam contribuir globalmente para o enfrentamento da mudança climática. Questão 21. Como a participação da sociedade civil pode contribuir para o desenvolvimento sustentável no Brasil? A participação da sociedade civil é importante para o desenvolvimento sustentável no Brasil, pois a sociedade desempenha um papel ativo na fiscalização das políticas ambientais, na promoção de práticas sustentáveis e no engajamento em processos decisórios. O envolvimento da sociedade civil fortalece a democracia, garante a diversidade de perspectivas e contribui para a implementação efetiva de medidas sustentáveis. Questão 22. Por que o equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental é importante para o Brasil? O Brasil, dada sua vasta diversidade ambiental, precisa equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental para garantir um futuro sustentável. Esse equilíbrio é importante para proteger a biodiversidade, assegurar a qualidade dos recursos naturais e preservar os ecossistemas, elementos essenciais para a saúde do planeta e o bem-estar das gerações presentes e futuras. Questão 23. Como o presidencialismo de coalizão impacta as negociações políticas no Brasil? O presidencialismo de coalizão impacta as negociações políticas no Brasil ao exigir a formação de alianças complexas entre diferentes partidos para garantir a aprovação de projetos e reformas. Isso significa que o presidente, para ter sustentação política, precisa buscar apoio de diferentes legendas, resultando em um ambiente político marcado por negociações e compromissos para a manutenção da governabilidade. Questão 24. Qual é a importância da desconstrução de estereótipos na promoção da igualdade de gênero? A desconstrução de estereótipos é fundamental para promover a igualdade de gênero, pois contribui para a superação de preconceitos e discriminações baseadas em papéis tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres. Ao desafiar esses estereótipos, é possível construir uma sociedade mais inclusiva, que reconheça e valorize a diversidade de habilidades e potenciais, independentemente do gênero. Questão 25. Por que a adaptação contínua do PNDH3 é necessária para sua eficácia? A adaptação contínua do PNDH3 é necessária para sua eficácia devido às transformações sociais, políticas e culturais ao longo do tempo. A evolução das demandas da sociedade requer uma constante atualização do programa, incorporando novas questões, desafios e perspectivas. A flexibilidade e a capacidade de ajuste do PNDH3 garantem sua relevância e efetividade na promoção dos direitos humanos em contextos em constante mudança.